Olá pessoal, como vão vocês? Eu sou Antônio Carlos Ferri. Estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de auditoria e sistemas de gestão. Na aula passada nós vimos os tipos de auditoria, as auditorias quanto à finalidade, vimos que as auditorias são distribuídas ou definidas quanto à finalidade, quanto à interação entre as partes e os objetivos da auditoria. Também vimos o planejamento das auditorias, como são planejadas as auditorias, vimos a preparação das auditorias e vimos também como são conduzidas as auditorias. Na aula de hoje, na aula 3, nós iremos tratar de auditoria interna ou de primeira parte, auditoria de fornecedor ou de segunda parte e auditoria externa ou de terceira parte. São três etapas, ou três tipos também, podemos dizer, três tipos de auditoria, que são realizadas dentro das empresas referentes aos seus processos, aos seus produtos ou aos seus serviços, mediante aquilo que ela busca a sua certificação. Para começar, vamos ver quais são os tipos de auditorias de sistemas de gestão. Os tipos de auditoria de sistemas de gestão, pessoal, eles são importantes para as empresas já certificadas ou para aquelas que ainda buscam uma certificação nas normas ISO, pois é através das auditorias que as empresas obterão ou manterão o selo de certificação. Mas isso não quer dizer que eu só faço auditoria se a minha empresa está buscando certificação. Não, eu faço auditoria, eu posso me organizar no meu setor e fazer uma pequena auditoria para manter organizado, mesmo que a empresa não esteja pleiteando uma certificação. Então, eu deixo todo o meu setor, toda a minha área, toda a minha condução de documentação e de serviço, aquilo que é o meu setor de segurança do trabalho, isso eu estou direcionando para as pessoas que trabalham na segurança do trabalho, e assim eu consigo manter todo organizado. E assim qualquer pessoa pode chegar lá e tratar e fazer as tratativas corretas, se acaso precisar de documento, sabe onde buscar. Isso a gente vai ser tema para uma próxima aula, tá bom? A gente vai ver certinho como organizar e fazer e a gente mesmo auditar o nosso setor, tá bom? Então essa norma é aplicável pode ser aplicável, 19.011, a auditoria das diretrizes para ISO 9001, a 14.001 e a 45.001, que são aquelas mais aplicadas, aquelas normas e certificações que as empresas mais buscam aí no mercado. E todos os sistemas de gestão são auditados, de qualidade, responsabilidade social, ambiental, de segurança no trabalho, de energia ou de gestão integrada. Todas elas. Tem outras mais aí também, de segurança alimentar, de segurança de segurança cibernética e tudo mais. Então, isso e até de gestão integrada, que a gente pode aí chegar e ver essa ramificação total aí de normas. Quais são as diretrizes que a gente encontra e onde a gente encontra as diretrizes das auditorias e onde elas são definidas? E elas são definidas em normas. Como a gente viu ali atrás, no slide anterior, elas são definidas na norma ISO 19.011. Se vocês... se a gente buscar aqui, elas são buscadas e são aplicadas pela ISO 19.011, que é aqui, ISO 19.011, ela é aplicada a diferentes sistemas de gestão e organizações das indústrias e prestadores de serviço. Dentre esses temas temos ISO 9.001, ISO 14.001 e ISO 45.001, Então, ali, só para vocês entenderem um pouquinho. Então, essa é a norma que nos direciona e que nos dá as diretrizes para a gente fazer todas as auditorias para a gente auditar esses processos, esses serviços e toda essa ramificação desse processo de auditoria, tudo bem? Então, a 14.001, 45.001 e a 9.001, e entre outras que a gente viu também. Dando continuidade, ainda a gente tem lá, agora a gente vai praticamente entrar naquilo que é o foco da aula de hoje, que são praticamente os três tipos de auditoria. A gente já viu lá que as auditorias são definidas quanto ao seu objetivo, quanto aos parceiros envolvidos, quanto
ao foco, né, e tudo mais. Mas aqui ainda a gente tem 3 tipos de auditorias que também a gente define como tipo de auditoria, que são elas: auditoria interna, ou chamada de auditoria de primeira parte, né? Auditoria de fornecedor, tá errado aqui, pessoal, é auditoria de fornecedor aqui, tá? Então aqui, ó, fornecedor, tá bom? Auditoria de fornecedor ou auditoria de segunda parte. Temos também auditoria externa ou de terceira parte. Esta é para fins de certificação, propósitos legais, regulamentares e similares. Essa auditoria externa, a gente vai ver, ela é um pouco mais, ela é diferente porque ela é focada, ela tem um direcionamento, um objetivo diferenciado. Na verdade, sim, todas as duas anteriores também, mas essa já é para pleitear um algo mais. Tudo bem? Então são essas as 3. E aí a gente vai começar a tratar da auditoria interna ou de primeira parte. A auditoria interna de primeira parte, ela é realizada pelas próprias empresas para auditar seus próprios sistemas, processos e procedimentos, assegurando os parâmetros dos sistemas de gestão, né? Através da auditoria serão obtidas informações para melhorias contínua do sistema de gestão, seja através das não conformidades e observações ou oportunidades de melhoria. Então, né, um pouco da auditoria interna, ela é realizada pela própria empresa, né, através de auditorias para obter o quê? Informações da melhoria contínua e de não conformidades. Por que ela busca não conformidades? Porque é nessa hora da auditoria interna que ela tem que descobrir não conformidades e assim, né, observar e também observar se existem oportunidades para melhorar alguma situação para quando, porque essa auditoria interna ou de primeira parte, ela na verdade nada mais é do que uma preparação para as empresas que buscam uma certificação, uma preparação para a auditoria de terceira parte ou aquela que a gente chama de certificação. Quem busca uma certificação ou aquela ou recertificação. Tá bom? Também vale a pena a gente dizer o seguinte, na auditoria de primeira parte, de segunda parte, né, que é a auditoria interna, desculpa, de primeira parte, para realizar a auditoria é necessário ter colaboradores devidamente treinados na ISO 19011. Então não adianta nada, eu tenho que o meu comitê de auditoria interna ele tem que estar preparado para conhecer, para aplicar e para identificar essas não conformidades, para depois ela também sugerir o que pode ser feito. Por quê? Essa auditoria é uma preparação para a auditoria de certificação ou de terceira parte. Outra opção é uma contratação de uma empresa para realizar a auditoria interna. Tem essa opção também. Qual que é aí foge um pouco de auditoria interna. Ela passa a ser uma auditoria externa para fins de uma prévia da certificação, né? O auditor interno ele deve ser competente para executar as auditorias, ou seja, deve ter escolaridade, experiência, habilidades e conhecimentos necessários para entender os resultados pretendidos das auditorias que irão realizar. Então ele tem que ter um preparo, ele tem que ter um conhecimento, ele tem que ser uma pessoa bem engajada nos processos e conhecedor e ter condições de entender o que vai ser passado para ele também, né? Geralmente as auditorias internas são vistas como uma preparação da auditoria de certificação ou recertificação. No entanto, elas devem ser vistas como a oportunidade da empresa, né? Uma oportunidade da empresa como um todo melhorar seus processos e encontrar a satisfação de seus clientes. Às vezes, está falando de satisfação antes até da auditoria de certificação e recertificação. Então vamos lá. A auditoria interna ou de primeira parte, ela tem algumas características, que são realizadas pelas próprias empresas, como a gente viu, realizada por funcionários internos treinados,
tem a finalidade de evitar desvios de processo e normalmente antecede auditorias externas. Então, são algumas características das auditorias internas. Intervalos das auditorias internas, né? Na verdade, não existe um tempo identificado na norma para dizer quanto tempo eu devo estabelecer, que em quanto tempo, um cronograma, a cada 2 meses eu vou fazer uma auditoria externa, a cada 3 meses, a cada 6 meses. Quem define isso é a própria empresa. A própria empresa vai definir um calendário, né, de acordo com o tamanho do seu processo, com as características do processo, do seu serviço, com as dificuldades que podem ser encontradas. Então, ela pode identificar. Vai ser a cada 4 meses, vai ser a cada 3 meses, vai ser a cada 6 meses. Aí vai da própria empresa, né? Então, mediante a isso, é ela que define. Então, a cronologia disso, cabe à empresa determinar os intervalos entre as auditorias internas, considerando o seu tipo de processo, ramo de atuação, a cultura organizacional, política e o contexto da organização. Então, são isso que ela tem que levar em consideração para que ela mesma defina o tempo e o prazo entre a cronologia entre uma auditoria interna e outra, né? 3 meses? 4 meses? 6 meses? Não sei. Ela que vai definir mediante aquilo que ela analisa com o seu comitê interno ali de qualidade. Agora vamos para o segundo tipo de auditoria, pessoal. Auditoria no fornecedor ou de segunda parte. O que seria isso? Essa daqui, né, para executar uma auditoria interna, há algumas etapas quais devemos seguir, né? A auditoria de segunda parte, pessoal, ela vai de encontro, na verdade, A auditoria no fornecedor é realizada pela empresa ou por outras pessoas em seu nome. Veja bem, realizada pela empresa ou por outras pessoas em seu nome, com o objetivo de avaliar a conformidade do sistema, requisitos legais e ou contratuais. Olha que interessante aqui. Requisitos legais, conformidade de sistema ou contratuais, né? Através dessa auditoria é desenvolvida uma relação de maior confiança com os fornecedores, além de potencializar os produtos com maior qualidade, minimizando riscos e diminuindo as não conformidades. Então, é isso que visa a auditoria de fornecedor ou de segunda parte. Essas auditorias são partes integrantes de qualquer sistema de gestão e ferramenta essencial para a qualificação de fornecedores. Então, quando a gente fala aí de auditoria de fornecedor de segunda parte, é quando a gente faz a homologação de um fornecedor mediante uma prestação de serviço ou fornecimento de uma matéria-prima e tudo mais. Caindo para o lado da segurança do trabalho, independente ou não da questão de se a empresa tem ou não uma certificação, ou se ela busca ou não uma certificação, cabe a nós profissionais de segurança do trabalho, né, auditar todos os nossos fornecedores de serviços. Imagine a empresa que você for trabalhar, você é o primeiro técnico de segurança do trabalho, ou você já está... A empresa nunca teve um técnico de segurança do trabalho, ou a empresa tem um outro ou outros profissionais, porém ela não tem essa filosofia, essa filosofia de estreitar esses laços com a legislação e pleitear uma melhor organização e também uma melhor controle dos seus terceiros. Então, o que você vai fazer? O primeiro passo é elencar os requisitos legais para que esse terceiro esteja dentro da empresa que você trabalha. Exigir, se ele for trabalhar com elétrica, exigir toda a documentação, os parâmetros legais para trabalhar com elétrica. For trabalhar em altura, também exigir todos os parâmetros legais, além de registro e tudo mais. Faça um alinhamento com o compras da sua empresa, né, com o setor de suprimentos, que é aquela empresa que vai contratar, normalmente é aqueles que contratam, que faz o contrato, e também com o seu RH, para que possam
ter esse laço estreitado e assim você possa trabalhar com mais segurança no seu trabalho. Você possa ter condições de exigir toda a documentação e ninguém possa te questionar o porquê dessa exigência de documentação, desde que você prove o porquê também, né? Então, para a segurança do trabalho, essa é a parte de auditar o fornecedor, é essa questão aí, a gente exigir toda a questão documental. Então, vamos lá. A auditoria do fornecedor é realizada pela empresa ou por outras pessoas, né? Seu nome, com o objetivo de avaliar a conformidade dos sistemas, requisitos legais ou contratuais. Então, essa é a auditoria do fornecedor ou de segunda parte. Entramos agora para a nossa auditoria externa ou de terceira parte, né? Essa auditoria é realizada por um auditor independente designado pelo órgão certificador para fins de certificação do sistema de gestão ao qual, né, a empresa deseja. Então, o que é um auditor independente? É aquele que não tem ligação com a empresa e que tem que eu vou lá a empresa vai lá e contrata nessa empresa que tem esse auditor. Esse auditor, mediante um planejamento e uma organização da própria empresa, ele chega até essa empresa e faz todo esse sistema de auditoria para mostrar que a empresa tem ou não condições de ganhar a certificação, né? O objetivo é verificar se o sistema de gestão de uma organização foi estabelecido, documentado, implementado e mantido de acordo com uma norma específica. A auditoria externa é a última fase do processo de certificação. Só para a gente retornar um pouquinho, então, eu passei pelo processo de auditoria interna, onde eu verifico todas as questões, eu mesmo, a empresa, verifico o meu processo, a minha documentação, está tudo ok. Aí eu verifico, eu faço a minha auditoria de segunda parte, né? Imagine que eu sou uma empresa de alimentos, eu audito e homologo todos os meus fornecedores para ver como é que está, como é que esse transporte dessas matérias-primas estão sendo feitas, como é que está sendo produzido. E aí eu homologuei e tenho toda a certificação desses fornecedores de matéria-prima homologados comigo. E aí eu trago esse auditor externo para verificação de tudo isso que eu verifiquei já e ele comprovar tudo que eu documentei e tudo que está sendo feito na prática, né? Então, e aí essa é a auditoria externa, feito por um profissional independente, que não tem ligação com a empresa, ele tem que ter uma qualificação bem desejável também, de nível superior, e também que conheça o que vai fazer. Então, se ele for fazer uma auditoria de qualidade, ele tem que conhecer todos os requisitos e parâmetros da norma ISO 9001. Se ele for fazer de meio ambiente, ele tem que conhecer todos os parâmetros e requisitos da ISO 14001. Se ele for fazer de saúde e segurança no trabalho, ele tem que conhecer todos os parâmetros e diretrizes da ISO 45001. Então, não tem como fugir. Esses são alguns parâmetros. Como eu disse para vocês, quando a gente fala de auditoria externa também, isso aqui a gente está falando de quem é auditor, auditoria externa para fins de certificação. Mas a auditoria externa, ela tem fins legais, né? O auditor externo para fins de certificação, ele vai até a empresa mediante uma solicitação da empresa, verifica todos os parâmetros de acordo com as normas certificadoras e faz uma comparação. Tá ok, certifica, não tá ok, não tá ok, legal, mas aí para por aí, não tem nenhuma punição para a empresa. Diferente dos auditores externos legais, que são os auditores, por exemplo, do Ministério do Trabalho e Emprego, que vão até as empresas, eles não precisam ser chamados, então eles não são convidados pela empresa, claro, eles vão até o local de trabalho, verificam quais são as condições, se as condições de trabalho estão de acordo. Não estão, emitem uma notificação ou emitem depois um auto de infração, multa, e a empresa tem que pagar. Então, ela é punida mediante aquilo que ela encontra. Então, o auditor externo, o auditor do Ministério do Trabalho, que também é um auditor externo, ele vem para multar para fins legais. Então, o auditor de certificação, ele não vem para fins, só para fins de certificação. Tudo bem? Então, um resuminho aí, auditoria externa é realizada por um auditor independente, designado pelo órgão certificador, credenciado, no caso a gente colocou Inmetro, para fins de certificação do sistema de gestão do qual a empresa
deseja. Então, essa é um pouco do que é a certificação de terceira parte, né? Esse é um pouco do que eu tinha para passar para vocês. Sistemas ou auditorias, sistemas de gestão que a gente viu hoje. A gente viu então auditoria em primeira auditoria, auditoria interna ou de primeira parte, auditoria de fornecedor ou auditoria de segunda parte, e auditoria externa ou auditoria de terceira parte de certificação ou de requisitos legais e normativos. Pessoal, a gente não encerra as nossas aulas aqui, a gente encerra essa parte. Na próxima aula, nós iremos tratar de como auditar e como organizar e como fazer a gestão do nosso próprio setor de segurança, tá bom? Então nós vamos aprender um pouquinho de como organizar e como manter o nosso local de trabalho, o melhor local para se trabalhar, tanto para a gente, principalmente para a gente mesmo, e para mostrar para os outros que a nossa área tem condições de qualquer pessoa, independente de que ela não seja da segurança do trabalho, ela tenha condições de ir lá e se achar, né, como a gente diz. E até a próxima aula. Um abraço a todos e fiquem com Deus, tá bom? Tchau!